Quem não achou, diga EBT. No Brasil nós fazíamos isso, né? Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Pronto, amém. Todos acharam. No versículo 13 ao versículo 16 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Esta passagem, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, que também está relatada no Evangelho segundo escreveu Lucas e também no Evangelho segundo escreveu Marcos. O Evangelho que Mateus escreve, essa passagem que Mateus escreve, não é tão precisa. Marcos e Lucas é mais preciso do que Mateus, porque um deles vai dizer que Jesus fez essa pergunta quando estava orando, e no outro evangelho vai dizer que Jesus fez a pergunta quando estava de caminho à cidade de Cesareia de Filipe. É interessante nós vemos essa questão aqui, que Jesus ele faz essa pergunta, depois de 3 anos que os discípulos estavam andando com ele. E Jesus faz essa pergunta numa cidade muito ao norte de Jerusalém, ao qual era a cidade, alguns dizem, até que a mais pagã de todas. Porque ali na cidade de Cesareia, de Filipe, era onde eles faziam as oferendas aos outros deuses. Porque ali era uma das nascentes do Rio Jordão, ainda é uma das nascentes do Rio Jordão, e ali, meus irmãos, quem já morou em lugares onde muitas vezes tem a cachoeira, que também lá tinha um desfiladeiro de águas, o despacho de macumba, o despacho de algumas entidades é muito feito nesses lugares. Isso aí já é muito antigo. Então nós percebemos aqui que também essa cidade tem esse nome sugestivo, já que a cidade de Cesareia, que foi, eles colocaram como se tivesse fazendo uma homenagem a César, e Felipe, como ele era o tretarca daquela região, já que o seu pai Herodes morreu, então ali para diferenciar da Cesareia Marítima, então ficou Cesareia de Filipe. Mas o que eu queria dizer para os irmãos, e o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração nesta tarde, nessa noite, é que Jesus faz essa pergunta para os discípulos, num lugar aonde, meus irmãos, só havia paganismo e idolatria. Então, Jesus, naquele momento que Jesus faz aquela pergunta, talvez tenha pego os discípulos ali, meio que de surpresa, porque Jesus nunca tinha feito essa pergunta, e fez essa pergunta no momento, como paganismo em volta ali, as pessoas fazendo os seus despachos. Mas os discípulos, quando Jesus faz essa pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Aí eles começam a dizer, uns dizem que que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Eu já começo a perceber aqui, a multidão não sabe quem é Jesus. A multidão não sabe de fato quem é o Cristo. A multidão não sabe diferenciar o Cristo, o Senhor Jesus, dos outros deuses. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos deuses. A multidão até hoje não sabe quem é Jesus. Compara Jesus com os profetas, compara Jesus com outras entidades, compara Jesus apenas como mais um que veio e fez um movimento. A multidão tem simpatia por Jesus, tem admiração pela pessoa de Jesus, mas não tem adoração e conversão realmente pelo Cristo. Porque eles perguntam,
E o povo que andou 3 anos com Jesus, que não foram só os discípulos, o povo que viu os milagres, o povo que participou da multiplicação dos pães e de peixes, o povo que viu Lázaro sendo ressuscitado, o povo que viu o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado, mesmo assim não sabe quem é o Cristo. Mesmo assim confunde Jesus com qualquer um. Não sabe diferenciar o Cristo. Por quê? Porque ainda tem mentalidade de multidão, ainda não tem mentalidade de discípulo. Está apenas sendo um seguidor de Jesus, e não um discípulo. Mas os discípulos falam, e o povo testifica. Porque Jesus, meus irmãos, alguns dizem que Jesus, aquele colega, aquele camarada que chegava, e todo mundo, tinha uma palavra doce. Jesus era duro, irmãos. Jesus era duro de palavras. Porque olha com quem eles comparam, com João Batista. Quem foi João Batista, irmãos? Foi um profeta duro. Elias já começa a pregar no palácio para Acabe, e já começa, se for no linguajar de hoje, mandar o Acabe se converter. Já começa a lutar contra Jezabel, já começa a lutar contra a idolatria, contra o paganismo. Nós vemos eles também colocando Jesus como Jeremias. Jeremias foi um profeta chorão que pregou durante muitos anos para o povo se converter. E outros profetas, que todos eles pregaram aquilo que Deus mandou, e todos eles foram um profeta duro. A mensagem de Jesus, meus irmãos, ela é direta e objetiva. Porque comparar Jesus com outras entidades, com outros homens, Jesus é único, Jesus é singular, não existe outro como Jesus, não existe ninguém, meus irmãos, não existe, não tem como. Mas a multidão ainda não conhece Jesus. Por quê? Porque segue a Jesus pelo pão que multiplica, ou segue a Jesus pelo problema que se resolve, ou segue a Jesus pela dor de cabeça que vai embora. Mas não segue a Jesus pela sua essência, não segue a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele é, não segue a Jesus por aquilo que Ele é de fato, que Ele é Deus, que Ele é Rei. E nós vemos aqui que a multidão, mesmo depois de muito tempo, ainda não sabe quem é Jesus. E Jesus está falando, e Jesus está pregando, e Jesus está ensinando. Jesus fala como nunca nenhum homem falou. Jesus prega como nunca nenhum dos profetas pregou. Mas mesmo assim o povo não sabe quem é Jesus. Aleluia. Por quê? Porque não espera Jesus como seu Salvador, porque não tem Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Aleluia. Não adianta, irmãos, nós apenas sermos seguidores de Jesus. Não adianta, meus irmãos, nós apenas sermos simpatizantes do Evangelho. Isso não resolve a nossa eternidade. Não adianta, meus irmãos, nós olharmos para Jesus e vermos apenas alguém que prega uma palavra bonita. Isso não resolve. O que resolve é quando nós nos colocamos diante de Deus e derramamos a nossa alma diante dEle. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas a multidão não sabe. A multidão está perdida, indo de um lugar para o outro. A multidão estava ali e de repente pensa em perguntar para aquele povo que estava ali quem era Jesus. Olha, eu já ouvi falar de Jesus. Mesmo os pagãos. Ele prega muito bem, olha, ele faz até milagres. Mas ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, é totalmente diferente de ser apenas um profeta, que vai muito além. Aleluia.
E Jesus está falando aqui, a multidão não sabe quem é Ele. Olha o que Jesus já fez na minha vida e na sua vida. E talvez nós não sabemos quem é Jesus. Nós não nos colocamos ainda diante de Deus e abrindo a nossa alma diante dEle, para Ele trabalhar dentro de nós. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. E talvez muitos ainda não sabem quem Ele é. Quantas igrejas não tem, meus irmãos, não sabem quem é Jesus, porque não se apresenta um Cristo ressurreto, não se apresenta um Cristo Salvador, não se apresenta um Cristo Senhor, não se apresenta, porque se apresentar um Cristo Senhor e Salvador, muitos não ficam, muitos vão embora. Por isso que Jesus falou, trouxe uma palavra dura, e o povo começou a ir embora, e aí mas Jesus, olha, pega mais leve, não, se quiser, vai com eles. E aí, um deles disse para Jesus, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Não adianta, não vai resolver o nosso problema, nós andarmos com Jesus, seguirmos Jesus, e não sabermos quem Ele é de fato. Não adianta, irmão, se nós não tivermos uma conversão verdadeira diante dEle, porque para um profeta você não presta conta, você escuta o que ele está dizendo, e acata que é o seu livre-arbítrio, mas para o Deus Todo-Poderoso nós prestamos conta. Talvez nós não estamos nos atentando para isso, mas muitos ainda não sabem quem é Jesus. Não sabe quem é o Cristo. De repente está 40 anos na igreja, 5 anos na igreja, mas não sabe quem é Jesus. Não sabe, confunde Jesus. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, outras religiões também vê Jesus como profeta, respeita Jesus como profeta. Se você leu o Alcorão, eu já li o Alcorão, se você leu o Alcorão, vai lá falando sobre Jesus, um dos grandes profetas. Se você for na tradição judaica, também vai lá falar sobre Jesus como um grande profeta e um grande judeu. Mas Jesus, Ele não é não apenas só profetizou, não, Ele é Deus. A Deus nós prestamos contas. A Deus nós prestamos contas, Ele sabe os nossos passos. Porque não adianta nós confundirmos Jesus e acharmos, meus irmãos, que Jesus é apenas mais uma religião. Como na igreja primitiva, quando os discípulos começaram a pregar, João e Pedro começaram a pregar, e ali foram até o Sinédrio, e o Gamaliel falou assim: olha, se for realmente Deus, essa obra vocês não param, mas se não for, isso logo passa. Passou? Não passou, porque Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus antes, Ele é Deus agora, e vai continuar sendo Deus. A presença de Jesus é tão extraordinária na humanidade, que Jesus, meus irmãos, Ele dividiu o tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Talvez você e eu, nós ficamos perdidos ainda, e até confundidos, imaginando e pensando: será que Jesus é realmente Deus? Quantas vezes já não pairou essa dúvida na nossa mente? Quantas vezes já não pairou a dúvida de nós pensarmos: será que realmente existe algo além de tudo isso? Porque se eu for até a Índia e ler o livro dos Vedas, eu vou ver lá que também existe um paraíso para Krishna. Se eu for lá, mencionando mais uma vez o Alcorão, também lá existe o paraíso para aqueles que dão a sua vida por Maomé. No Buda, no budismo, você vai elevar a sua condição, o chakra.
Se você for até Allan Kardec, você vai reencarnar muitas vezes para melhorar a sua condição. Mas com Cristo não. É só uma vez. É só uma vida. Por isso que muitas pessoas confundem quem é Jesus. Aleluia. Por isso que muitos de nós não sabemos quem é o Cristo. Porque se nós verdadeiramente soubermos quem é o Cristo, a nossa vida e a nossa maneira de viver vai ser outra. Nós vamos perdoar com mais facilidade. Nós vamos buscar a Deus com mais facilidade. Nós vamos nos arrepender com mais facilidade. Nós vamos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Aleluia. Nós vamos buscar a Deus com mais intensidade. Nós vamos ler a sua palavra com mais desejo e vontade de aprender mais sobre o Cristo. Porque quem é Jesus? Aleluia. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E aí, meus irmãos, Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem diz que eu sou? E Simão Pedro, como sempre queria falar, na frente de todo mundo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez, meus irmãos, nós não sabemos a dimensão que é falar isso, pronunciar isso naquela época. Mas se nós fôssemos trazer por nossos dias, é a mesma coisa de nós irmos em Medina, em Meca e lá na cidade do profeta e dizer: Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho do Deus vivo. É a mesma coisa. Eles não vão aceitar. Porque quem anda com Jesus sabe quem Ele é. Quem é um discípulo de Jesus sabe quem Ele é. Quem é um seguidor de Jesus nunca vai saber quem de fato Ele é. Vai comer o pão, vai receber a cura, mas nunca vai ter um encontro com Cristo de fato. Aleluia. Nunca vai conseguir receber aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus. Nunca vai ter a sua alma renovada, transformada e mudada. Por quê? Porque só vem para comer o pão, só vem para receber a cura, porque não sabe quem é Cristo, não sabe quem é Jesus. Os profetas falaram sobre Jesus, no jardim do Éden já falava sobre Jesus. Nós vemos o livro de Jó falando sobre Jesus. Nós vemos, meus irmãos, Êxodo, Levítico, Deuteronômio falando sobre Jesus. Principalmente o livro de Levítico fala sobre Jesus. Nós vemos os profetas falando sobre Jesus, os reis falando sobre Jesus. Mas mesmo assim, o povo, a multidão não sabe quem é Jesus. Não sabe. Aleluia. Porque aquele que é seguidor, no primeiro vento, vai embora. Aquele que é seguidor, na primeira dificuldade, desanima. Põe a culpa no pastor, põe a culpa no fulano, põe a culpa no irmão. Irmãos, eu já sou crente já há algum tempo, irmão, já vi muita coisa dentro da igreja. O seguidor, quando para ele já está satisfeito com a suposta bênção, a primeira coisa que ele faz é ir embora, é deixar. O seguidor, ele está seguindo a Cristo, mas se o pastor falar alguma coisa que muitas das vezes ele não concorda, ele vai embora. O seguidor, se ele vem cantar, o irmão não dá glória a Deus, ele vai embora. O seguidor arruma todo e qualquer motivo, depois que recebeu a sua bênção, para ir embora. Porque ele é seguidor, ele é a multidão. O seguidor muitas das vezes está dentro da igreja, cultua, mas não sente a presença de Deus. Apenas um emocionalismo barato e passageiro. O seguidor não tem o seu coração colocado diante de Deus e aberto o seu peito e falar: Senhor, muda o que o Senhor quiser. O seguidor não faz isso.
Porque o seguidor, ele tem as suas reservas interiores, ao qual ele não deixa Jesus mudar a sua vida. Esse é o seguidor. Porque o seguidor, ele gosta de vir para o culto, porque é o momento que ele vai estar no culto, ouvir uma palavra, é o momento onde ele vai comer o pão, é o momento onde ele vai supostamente receber uma cura, é o momento onde ele vai receber um ânimo. Mas esse é o seguidor. O seguidor, ele está dentro do culto aqui, ele já está pensando o que ele vai fazer na semana, e já está imaginando como é que ele vai pedir perdão depois do seu pecado que ele sabe que vai cometer, porque ele já cometeu o pecado antes de cometer, porque ele já fez as suas reservas. Seguidor é assim, irmãos, ele não tem compromisso, ele vem hoje, mas não vem amanhã, ele ora quando precisa, mas quando de repente está tudo bem, ele deixa de orar. O seguidor é assim, quando está com fome, ele vai até alguém, até o Cristo, que pode saciar a sua fome, mas apenas isso, porque o seguidor, ele é interesseiro, ele não quer o Cristo que salva, ele não quer o Senhor, ele quer apenas a bênção do Cristo, e uma bênção material. O seguidor é assim, irmãos, ele pede oração para todo mundo, ele vai pedindo oração, e até agradece, supostamente agradece a Deus, mas nunca tem um encontro de fato com Jesus, porque ele é seguidor, ele não está interessado em Jesus, ele está interessado na bênção de Jesus, nas bênçãos de Jesus. Ele não quer Jesus, ele quer vir na igreja, receber uma injeção de ânimo, que vai durar para a semana toda, e depois no domingo tomar outra, que vai durar a semana toda, mas ele é seguidor, ele não é discípulo. O seguidor faz parte da multidão. Olha, vai ter uma festa em tal lugar, lá vai ter fulano, então eu vou lá. Ele é seguidor. Olha, vai estar fulano de tal pregando e cantando, vai juntar a multidão. Ele está lá, ele está no meio da multidão, porque ele gosta da festa, ele gosta do movimento. Mas na hora que as coisas apertam um pouco, o seguidor vai embora. Porque o seguidor nunca teve compromisso com Jesus. O seguidor nunca quis Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque o seguidor, ele quer Jesus como Salvador, não porque ele ama Jesus, porque ele está com medo de ir para o inferno. Por isso que ele quer ser salvo. Ele não quer morar com Cristo porque ele ama Cristo, ele quer estar com Cristo, dar um abraço no Cristo, na eternidade, não. Pelo fato de ele ter medo de ir para o inferno, então ele quer o Cristo, só o Cristo Salvador. Mas para nós termos o Cristo Salvador, ele tem primeiro que ser Senhor da nossa vida. E ser Senhor da minha vida é totalmente diferente de eu achar como seguidor. Porque se ele é Senhor, ele é meu dono. O Senhor é o dono, e se Ele é o meu dono, Ele vai dizer a diretriz onde eu tenho que caminhar e andar. E normalmente, o discípulo, aquele que quer o Cristo como Senhor, ele vai andar e caminhar pelo caminho estreito, porque a porta é estreita. Porque o discípulo, o servo de Deus verdadeiro, ele não está preocupado se a porta é estreita ou se o caminho é estreito, ele não está preocupado com isso, porque o desejo dele é estar com Cristo, o desejo dele é estar com o ungido, o desejo dele é estar com Jesus na eternidade, por isso que ele quer ir para o céu. O desejo dele é ter o Senhor, o Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, para dizer para ele por onde ele tem que andar. Por quê? Porque eu não posso andar de qualquer jeito. Eu não posso só fazer a minha vontade. Porque eu digo só não a minha vontade, porque muitas vezes a nossa vontade está alinhada com a vontade de Jesus. O discípulo é diferente. O discípulo é diferente do seguidor, porque o discípulo está perto. Porque existe o falso discípulo e o verdadeiro discípulo. Existe aquele falso discípulo que está com Jesus, mas rouba da bolsa. Ele acha que ninguém está vendo, porque o inimigo cauterizou a sua mente.
Mas o verdadeiro discípulo, quando erra, a primeira coisa que ele faz é chorar e se arrepender. Porque sabe que errou. Esse é o discípulo. O que está faltando muitas vezes em nós é um coração de discípulo, não um coração de seguidor. O que falta para nós é vermos aqui, tu és o Cristo ungido, tu és único, é singular, não existe outro. O que falta para nós é reverenciarmos o Cristo, é saber de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Os profetas falaram sobre Jesus, e Deus ali no Rio Jordão falou: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Testificado pelo próprio Deus. Mas mesmo assim, ainda hoje, passaram-se 2000 anos, ainda assim, muitos não querem o Cristo, só querem ser seguidor de Jesus, não querem ser discípulo de Jesus, porque o discípulo quer estar perto, o seguidor só quer estar com Jesus quando é conveniente. Mas o discípulo tem a certeza da sua vida eterna, o seguidor não. O seguidor, ele fica falando para si mesmo e arrumando desculpa dentro de si mesmo para dizer que está salvo. Porque o seguidor, ele anda por aí, ele vai ouvir quem testifica o seu pecado, ele vai ouvir quem concorda com os seus erros. Porque esse aqui não está muito bom para mim, eu vou para outro lugar, porque lá eu posso fazer assim. Esse é o seguidor. Mas o discípulo, quando vê a coisa apertando, ele chora, ele geme, mas está perto. Porque esse é discípulo. Esse quer a salvação, aconteça o que acontecer. Esse luta pela sua vida. Esse quer o Cristo, ele quer ter um relacionamento com Jesus. E para ter um relacionamento com Jesus, seguidor não tem relacionamento com Jesus, discípulo sim. Porque discípulo está perto. E aqui os discípulos disseram, porque ninguém aqui foi discordando de Pedro, não, todos concordaram com Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por quê, meus irmãos? Passaram-se 400 anos depois que o último profeta apareceu, que foi o profeta Malaquias, e havia uma expectativa de quem seria, quando viria o Cristo. Quando João Batista começa a pregar, as pessoas começam a ficar na expectativa de quem é Cristo, porque já havia 400 anos que não havia palavra profética, e agora que está levantando um como palavra profética, então olha, vamos ficar antenado. E até as mulheres também havia uma expectativa de quem geraria o Cristo, de quem geraria o Salvador do mundo. Mas mesmo com todas essas indicativas, eles não conseguiram identificar Jesus. Mesmo Jesus fazendo todos os milagres, mesmo Jesus entrando na sinagoga e lendo lá o profeta Isaías, e começaram a olhar para ele com os olhos fitos nele, os homens estavam ali na sinagoga, foi dado ali uma parte do profeta Isaías, e Jesus falou que naquele dia tinha se cumprido a profecia, mesmo assim eles não creram. Doutores da lei. Aí a gente fica pensando e fala: meu Deus, se o doutor da lei, né, pastor Márcio, não creu, quem sou eu, né, pastor Santos? Perceba, meus irmãos, quem são os discípulos de Jesus? O que tinha mais ou menos uma instrução era Judas. Todos eles eram homens da pesca. Mateus era um publicano. Porque Jesus, Ele quer pessoas comuns mesmo, mas pessoas que testifiquem que Ele é o Cristo. Jesus não está preocupado, meus irmãos, nos catedráticos, porque hoje, meus irmãos, eu cursei teologia, e pasmem os irmãos,
Muitos teólogos são ateus. Muitos teólogos, vou repetir mais uma vez para os irmãos entenderem. Muitos teólogos são ateus. Muitos teólogos são satanistas. Meu Deus, irmão, é verdade. Porque Jesus, Ele quer que nós aprendamos dele, porque Ele é manso e humilde de coração. E sabe por que esses homens começaram a se elevar e buscar outros métodos? Porque saíram do nível da humildade e passaram para o nível da soberba. Mas Jesus está procurando pessoas, homens e mulheres, que testifiquem entre as nações que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é Senhor da humanidade, que Ele é único, que Ele é singular, que Ele veio trazer, que Ele veio fazer, meus irmãos, as grandes obras. Ele veio resgatar o homem da sua condição pecaminosa e elevar o homem à eternidade. Esse é o Cristo, esse é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, ao qual nós estamos aqui, ao qual nós estamos cultuando a Ele. Oh, aleluia, Ele é único. Ele é aquele que está perto, mesmo que a gente pensando que Ele está longe, Ele está perto. Porque Ele é Deus. Ele se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes, porque Ele é o Cristo, o Filho dos Deus vivo, Ele é ungido. Você não está sozinho. Mas o que Deus quer de nós é um coração de discípulo, não um seguidor. Porque o discípulo, ele consegue identificar quando o seu Senhor está falando. Mas o seguidor fica perguntando aquilo que foi falado. O discípulo quer estar perto. Jesus está preocupado, meus irmãos, e procurando pessoas simples, pessoas que desejam o reino dos céus. Porque Jesus, ele começa a entrar em becos, em valados, em Jerusalém, em outras cidades, pregando para as pessoas comuns, para as prostitutas, para os endemoniados, para as pessoas mais tiradas da sociedade. É comigo e com você que Jesus se preocupou. Quem éramos nós? Mas o Cristo ungido que nos viu, e hoje nós podemos estar aqui. Dê graças a Deus, dê glória a Deus pela oportunidade, aleluia, porque Jesus, ele veio salvar aquilo que se havia perdido. E o que estava perdido, meus irmãos? A nossa alma. O discípulo, ele quer estar perto. Talvez você ainda não teve encontro com Cristo verdadeiramente. Talvez você não teve encontro com Cristo e sentindo uma convicção de pecado. Talvez você acha que tudo é isso e é assim mesmo. Mas não é. Porque quando Jesus é comparado, ele é um profeta duro. Ele é comparado aos profetas mais duros da Bíblia, ou um dos mais. Porque Jesus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro, mas ele é Senhor. E o Senhor manda, e o Senhor diz o que tem que ser feito, e o discípulo obedece ao seu Senhor. O seguidor não está preocupado em obedecer. O seguidor, na primeira oportunidade, ele vai embora. Mas quem quer ser realmente um discípulo de Cristo, se derrama diante dele e aprende dele. E nesta tarde, nesta noite, saiba, meus irmãos, que Deus quer nos chamar, Jesus está nos chamando mais para perto dele. Aqueles que estão meio distante, estão cocheando entre dois pensamentos, Deus está te dando a oportunidade para que você fique mais perto. Jesus quer você pertinho, porque Ele quer sentir a sua vida, Ele quer sentir a sua dor, Ele quer sentir a sua necessidade, Ele quer ver você de perto. Mas você, meus irmãos, não é Deus que fica distante de nós, não, nós que nos distanciamos de Deus. E aqui Jesus fala para Pedro, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que maravilha, irmãos.
Que maravilha, um Cristo ressurreto, dono de todas as coisas, se revelando para um pescador, para um homem simples. Que maravilha é ver um Cristo, Deus Todo-Poderoso, se revelando a nós. Porque muitas vezes a gente não tem muita noção do que é isso. Porque talvez nunca paramos para pensar nisso. Jesus, o dono de todas as coisas, se revelando a mim e a você. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, quando você entra dentro do seu quarto, Ele ouve a sua voz. Ele atende o seu clamor. Mas se nós queremos verdadeiramente ter uma vida com Cristo, com um ungido, nós precisamos ser discípulos. O discípulo, ele quer estar perto. O discípulo, ele não tem problemas em mudar de vida. Ele muda. Quando Jesus chama o Mateus, vem, segue-me. Mateus ganhava muito bem ali na coletoria. O que ele faz? Segue Jesus. Quando Jesus passa pelos pescadores, vem, segue-me. Os pescadores começaram a seguir Jesus. Não questiona. O discípulo não questiona, os discípulos seguem. Porque hoje no nosso meio há muito questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Por quê? Qual vai ser a minha vantagem? Nenhum deles não perguntou nada para Jesus. Apenas ouviu a mensagem. Apenas seguiu aquele que manda. Nessa noite, saiba que Jesus, Ele quer ser Senhor e Salvador da nossa vida. Não fique com medo de ir para o inferno não, meu irmão. Não fique querendo ir para o céu com medo de ir para o inferno, não. Como aconteceu com Jonatas Eduardes, ele começou a pregar o seu sermão, a ler o seu sermão lá com a lamparina, e começou a ler o seu sermão, pecadores na mão do Deus irado. As pessoas começaram a se agarrar nas colunas da igreja, nos bancos da igreja, com medo de ir para o inferno, porque eram apenas seguidores. Mas o discípulo, se for necessário morrer pelo Cristo, ele morre. Porque o único discípulo de Jesus, depois se tornou apóstolo, que não morreu de martírio, foi João. Todos eles foram martirizados, em boi de bronze, na cruz em X, na cruz de cabeça para baixo, arrastado pelos bois, e as suas vísceras iam ficando para trás. Porque o discípulo, ele quer Jesus hoje e todos os dias da sua vida. Aleluia. O discípulo quer estar perto. Porque um dia um jovem perguntou: até onde eu posso ir tão distante de Jesus, andar distante de Jesus, para não perder a minha salvação? Resposta simples: você já está perdido. Porque quem está com Cristo quer estar perto, não fica perguntando como é que eu faço para estar longe, para não perder. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Jesus, Ele quer mudar a sua história. Mas o que depende é uma mudança de vida da sua parte, porque Ele está aí, disponível hoje. Hoje Ele é o seu advogado, mas amanhã Ele vai ser o seu juiz, aleluia. Hoje Ele te chama para perto, mas haverá um dia que muitos chegarão diante dEle e falar: Senhor, mas eu fiz, apartai-vos de mim. Hoje Ele chama nós para estarmos perto, mas haverá um dia, meus irmãos, na eternidade, que a gente vai querer estar perto e vai estar longe de Jesus, e não vamos ter a oportunidade de estarmos mais com Ele. Porque o discípulo quer estar com Cristo pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. É claro, meus irmãos, quando nós recebemos uma bênção, nos alegramos. É claro que nós oramos para que Deus venha interferir em algumas situações da nossa vida, principalmente nós que somos imigrantes, principalmente. Mas isso não é tudo. Isso é apenas uma parte muito pequena daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Não se limite a apenas ser um seguidor. Não se limite a apenas fazer parte da multidão. Não se limite a apenas ser um obreiro, mais ou menos.
que vem de vez em quando, que não sabe exatamente o que quer e não se encaixa muito bem. Não se limite a isso, porque a oportunidade é para todos, porque o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, ungido, Ele está nos chamando para perto. E talvez a oportunidade que nós temos hoje, de repente nós nunca mais teremos, porque as oportunidades são poucas, porque o mesmo desejo que você tem hoje, de buscar a Deus, amanhã pode se perder. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, a mesma palavra, a palavra que você está ouvindo, que você vem no culto e ouve, se você não guardar ela, antes de você chegar na porta de saída da igreja, já se perdeu. Mas saiba, que mesmo com as nossas dificuldades, Jesus, Ele quer ser o Cristo na nossa vida. Mesmo com o seu desejo, com os nossos desejos errados, com as nossas vontades, Ele quer ser Senhor da nossa vida, porque Ele quer mudar a nossa história. Jesus, Ele está aqui. Ele pode mudar a sua vida se você quiser. Ele pode te colocar um desejo de perdão se você permitir. Ele pode colocar em você um desejo de perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, carne de sangue, ou o seu irmão em Cristo, se você quiser. Ele pode mudar o seu jeito de ser e de andar se você quiser. Ele pode perdoar os seus pecados se você quiser, porque Ele é o Cristo, Ele é ungido. Ele pode fazer isso. Jesus pode perdoar pecados, por quê? Porque em determinado momento os fariseus perguntaram: quem é você para perdoar pecado? Quando Jesus falou para aquele paralítico ali: vai em paz, e seus pecados são perdoados, o que eles ficaram perguntando, interrogando Jesus? Quem é você para perdoar pecado? Jesus é o único que pode perdoar pecado, aleluia. Jesus é o único que pode transformar o homem. Jesus é único. Jesus é único. E se nós, meus irmãos, não entendermos isso agora, pode chegar um dia que nós não vamos querer entender e não vai ter a oportunidade de mudança. E Deus me manda dizer para alguém nessa noite: não adianta chegar como o rico e o Lázaro, porque o rico viu Lázaro no seio de Abraão e perguntou: olha, manda que ele molhe um pouquinho de água na minha boca, para que me refresque nessa chama. E Jesus falou que não podia. Aquilo não é uma parábola, aquilo é uma história real, porque tem nomes ali. E aí o rico disse: olha, pai Abraão, eu que eu posso ir aos meus irmãos e fale para eles sobre esta chama. Os que estão aqui não podem ter acesso, não podem interagir com os que estão lá. Deus está preocupado com a sua alma. Talvez você não esteja preocupado tanto com ela como Cristo está preocupado. Hoje você não sabe, mas pode ser seu último dia, você não sabe. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você saber e entender que Jesus é o Cristo, aleluia, que Ele é ungido. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer entrar no seu coração e quer que você tenha certeza da sua salvação. Você já andou por tantos caminhos, e muitas vezes pensou que seria apenas mais um. Mas saiba que a oportunidade está se acabando, porque lá em Hebreus vai dizer que Esaú, aleluia, com lágrimas não alcançou o lugar de arrependimento, e isso não está no Antigo Testamento, está no Novo. Não é a hora que nós que só queremos, é a hora que é a oportunidade que Cristo nos dá, aleluia.
Deus está olhando dentro de você, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe a intenção do seu coração. Ele é uma espada de dois gumes que vai na divisão da alma, que sabe discernir pensamentos. Ele sabe, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece nós de dentro para fora, aleluia. Não tem como nós escondermos dEle. Ele conhece a sua vida, Ele quer salvar a sua alma. Se tem alguma coisa te incomodando, se tem algum pecado oculto, o Cristo, o ungido, aquele que pode perdoar pecados, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, hoje é o dia, aleluia. Hoje é o dia de você colocar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não espere outra oportunidade, porque o homem não sabe os dias de amanhã. Coloque Jesus como Senhor da sua vida hoje. Peça perdão para o seu irmão hoje. Tire esse rancor do seu coração hoje, aleluia. Ei, nemancho, necandarai. Se arrependa hoje, porque a única coisa que nós vamos levar para a eternidade é aquilo que está dentro de nós, não é aquilo que está fora. Aleluia. Eu assim, meus irmãos, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia.